Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz, não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás." Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos e irmãs, os que tiveram a oportunidade de participar comigo na missa na quarta-feira de cinzas, nós meditávamos a clareza que existe na relação entre a liturgia da Quaresma e o tempo presente que nós vivemos. Nós meditávamos que tempos como o Natal, por exemplo, e o Advento, faz com que nós coloquemos uma atenção em um evento do passado, quando Jesus veio a esse mundo, se encarnou e nasceu, e também para um evento futuro. Estamos esperando que Jesus volte, e volte de forma definitiva. Nenhum tempo da liturgia ele é tão claro na sua identidade com o nosso tempo presente quanto a Quaresma. Exatamente por isso que na Quaresma você vai ouvir muitas referências ao evento que narra a libertação do povo da escravidão do Egito, narra a travessia desse povo no deserto em busca de uma terra prometida. Então, aquela realidade daquele povo que aconteceu aí muitos anos atrás, ela para nós não é apenas uma lembrança histórica. Aquilo ali para nós é mais do que uma lembrança, é como que uma imagem, como que uma profecia de algo que depois a igreja viveria. E viveria de forma plena, de forma muito mais clara do que aquele povo, né? Aquele povo no passado, então, estava vivendo a escravidão no Egito. Eles foram libertados de um opressor, o faraó, e foram conduzidos pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Essa breve trajetória, ela narra exatamente a vida de todo cristão. Todo cristão precisa fazer essa experiência que foi narrada no Êxodo. Também nós possuímos um opressor, Satanás. Nós possuímos um libertador, que é Jesus Cristo, não é mais Moisés, é o novo Moisés. E nós também possuímos uma terra prometida, que é a nossa meta, que é para onde estamos indo. Que não é a terra lá daquele povo, mas não é a Jerusalém deles, mas é a nossa Jerusalém celeste, é o céu. Então, para que a equação se identifique plenamente, qual é a variável que falta? A variável que falta é o deserto. Se aquele povo sai da escravidão, passa pelo deserto e chega na terra, então nós também saímos da escravidão, pelo nosso batismo, pela nossa conversão, estamos indo em direção ao céu, que é a nossa terra prometida,
E no meio do caminho, o que nós temos? O deserto. E esse deserto, então, que corresponde a toda a vida de um cristão, é uma vida inteira de provação, buscando estar pronto, apto para entrar nessa terra prometida, faz com que, então, a quaresma seja uma bastante clara identidade de liturgia com a realidade. Porque a quaresma, então, faz referência ao quê? Exatamente essa travessia do deserto. Exatamente a esse tempo. E Jesus ficou também no deserto, foi provado por Satanás, foi ali preparado para que depois ele desse início à sua missão. Mas nós identificamos-nos mais facilmente com esse povo que peregrinou durante 40 anos até chegar na Terra Prometida. Então, cabe a nós também fazermos na nossa vida essa trajetória. Uma trajetória de provação, de penitência, de preparação, de tentações, para que nós possamos, então, vencida essa etapa, podemos chegar na etapa definitiva, que é o céu, que é a salvação. Mas agora, uma vez que a gente entende que essa é a nossa condição, e que a quaresma todos os anos vai nos recordar qual é a nossa realidade presente, todos os anos a quaresma vem para te levar. Olha, você está no deserto. Olha, não está tudo ok, não. Olha, não coloca as barbas de molho, não, porque você ainda não chegou. Olha, dá uma avaliada aí para ver como é que está a sua situação. Pode ser que você seja chamado aí antes de você chegar na Terra Prometida e você não esteja pronto para a Terra Prometida, então se organiza. Uma vez que a gente entende isso com clareza, aí o Evangelho de hoje ele já começa nos abrindo os olhos para que a gente entenda que só existem duas maneiras de se fazer essa trajetória. Você precisa atravessar o deserto dessa vida. Você precisa enfrentar as provações dessa vida. Você precisa alcançar a meta dessa vida. Isso tem duas maneiras de fazê-lo. E o Evangelho começa revelando qual é a maneira ideal, qual é o jeito adequado de se fazer essa trajetória. O Evangelho, então, começa dizendo que Jesus fez uma trajetória pelo deserto, permaneceu ali 40 dias naquele deserto, mas enquanto ali ele esteve, quem o conduziu? O Espírito. Então, existem duas maneiras de se ver neste mundo. Primeiro, a nossa vida. Não só esses 40 dias, mas a nossa vida inteira. Ou você vive conduzido pelo Espírito Santo, ou você vive conduzido por um outro Espírito. Espírito de porco, espírito aí da pomba gira, um espírito aí qualquer que você queira invocar. Mas não existe uma terceira alternativa. Então, a nossa escolha, e o Evangelho nos propõe isso como ideal, é caminharmos na jornada conduzidos por alguém. Então, a metáfora do êxodo é interessante porque ela mostra um povo que estava caminhando e não sabia para onde ele estava indo. Quem sabia o caminho? Quem estava à frente? Era Moisés que conduzia aquele povo. Era Moisés que fica direto com Deus, que saía dando as diretrizes e mostrando o caminho daquele povo. Então é importante que nós também, como igreja, saibamos que não tem como a gente inventar um caminho para chegar até a nossa meta. Não tem como a gente criar uma circunstância que vai nos levar até lá. Quando Jesus estava prestes de despedir-se dos seus apóstolos, uma das suas falas ele diz: vou para a casa do meu pai, vou preparar um lugar para vós. Quando estiver pronto, eu virei buscá-los. E vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde ir. Toma então um pouco o espaforido e diz: olha, a gente não sabe para onde você está indo, a gente não sabe para onde ir. Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos chegar lá? E Jesus então revela para ele e para nós: eu sou o caminho. Então nós não temos mais que inventar um caminho, inventar um esquema, inventar uma trajetória. Nós sabemos que o caminho é Cristo, mas quem vai nos conduzir nesse caminho? Quem vai nos conduzir nessa jornada? É o Espírito. Então por isso é importante a gente entender e aceitarmos essa verdade. Aqui nesse mundo não dá para sermos indiferentes a essa escolha. Não dá para acharmos que não quero preocupar com isso não, quero viver minha vida tranquilo, vou fazer do jeito que eu quero, tranquilo, paciência. Não. Ou você vive conduzido pelo Espírito de Deus, ou você vive conduzido pelo Espírito desse mundo, o Espírito mundano. E sendo mundano, você vai se perder mundanamente por toda a eternidade. Ou sendo de Deus, você vai caminhar numa jornada, tentando alcançar a salvação. O Evangelho de hoje traz para nós também aí, então, é ótimo. A igreja sempre vai abrir a quaresma no primeiro domingo com o Evangelho versando esse tempo de tentações. O Evangelho traz para nós aí uma verdade que
infelizmente, ela está caindo um pouco no esquecimento das pessoas. Nós hoje temos um mundo cujo imaginário, no que diz respeito ao sobrenatural, é muito rico. A gente tem muita fantasia, a gente tem muita produção, a gente tem muita coisa doida falando sobre o capeta. Isso deixa o nosso povo relativamente um pouco confuso. Por exemplo, você pega aí e joga aí a palavra exorcista aí dentro do seu aplicativo de busca e procura quantos filmes você vai encontrar aí bem malucos sobre exorcismo, né? Um doido lá, com esse capeta maluco, as meninas rodando cabeça, vomitando vitamina de abacate, gritando. Então, assim, tem muita coisa louca. É muito mesmo. Então, assim, se você pegar o imaginário fantasioso sobre o capiroto, você vai ver que é um trem muito doido. E, querendo ou não, aquilo ali, você assistindo esse tipo de produção, essas coisas assim meio bizarras, pode gerar em você um certo medo, uma certa preocupação. Para não falar uma disseminação fantasiosa de possessão para todo mundo lado, né? É o povo chegando lá, ai, padre, eu tô com um trem aqui, eu acho que é um demônio. Ai, padre, eu tô com uma dor aqui, eu acho que é um capeta. Ah, eu tô com um negócio, acho que eu tô possuído. Então, assim, não, para com isso, para com isso. Então, é muito importante a gente entender que o Evangelho de hoje revela a estratégia mais eficaz de Satanás. E revela por trás dessa estratégia qual é o objetivo dele. E você, como cristão, tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Você precisa entender o que ele quer. Porque se você entende o que ele quer, aí a estratégia dele faz sentido. E o que o diabo quer? O diabo quer a sua perdição. O diabo quer você ir longe de Deus. Não durante um mês, não durante 15 dias, não durante 2 horas, mas por toda a eternidade. E o diabo tem a paciência possível numa criatura racional, inteligente, para que ele possa trabalhar gradativamente com você para alcançar essa meta. E qual é a forma que o diabo tem para fazer isso, amados irmãos e irmãs? Não é a possessão demoníaca. Não é. A possessão, né? Sim, é um fato. Sim, é real. Sim, raro. Sim, graças a Deus. Desse eu estava no outro estado, aí ele era padre lá. Aí eles chegaram lá no meio e falaram, padre, o padre lá tá com o capeta, você tem que ir lá tirar. Ah, porque o capeta tá... O capeta, putz de Deus, era um domingo. Eu tinha celebrado umas 3 missas já e tinha mais 2, eu tava cansado, então aquele calor, né? Eu falei, não, gente, esse capeta vai ter que esperar. E aí eu deixei pra arrancar esse capeta mais no fim do dia, quando tivesse mais fresquinho, tudo. E aí nisso chegou outro padre lá. O padre mais ignorante do que eu. Gente, vocês estão entendendo ignorante. O padre foi lá mesmo com o capeta do caboclo, né? E entrou lá na casa lá e o caboclo tá lá. E o rolo, não sei o que, eu não vou sair. Aí o padre chegou assim, eu ia assim, o que é isso aí? Palhaçada dessa aí. Uma bufada na cara, menino. Ai, o que é isso? Ficou doido. Assinou a voz, murchou. Já saiu muito peteleco, já, capeta frouxo. Então, mas, graças a Deus, a maioria dos capetas que a gente encontra no dia de pelo menos por aqui, nessas redondezas, é desse nível, né? Mas o capeta não ganha muita coisa com isso, com esse tipo de trabalho. Pelo contrário, a possessão demoníaca verdadeira, sim, do padrão mesmo, ela causa uma reverberação ao redor do evento que não é benéfica para Satanás, pelo contrário, é maléfica. Porque a possessão verdadeira faz com que as pessoas ao redor vejam o quão maléfico é Satanás e os seus demônios. E aquilo provoca, ao contrário, conversão no coração das pessoas. Eu me lembro de, como padre, ter acompanhado uma situação aí, junto com o exorcista local, de uma situação realmente verdadeira. De realmente uma possessão. E eu vi ali uma transformação em toda a minha família. Eu vi irmãos se convertendo, eu vi pais se convertendo, eu vi um monte de coisa acontecendo. Mas por quê? Porque o cara tá vendo o trem feio, meu amigo, é feito com força e tal. Não é benefício para Satanás esse tipo de trabalho. É um trabalho quase como que desesperador dele para fazer algum mal, porque ele nos odeia com todas as fibras do seu ser. Então, qual é a estratégia de Satanás que vai fazer com que ele alcance a meta dele, que é me perder e te perder por toda a eternidade? A estratégia dele está na descrição.
está em ser discreto. Engraçado, né, Tom? Isso aí. A estratégia dele está em fazer para que, se possível, nós nem sequer acreditemos na sua existência. Nós nem sequer acreditemos que ele realmente é uma realidade. O marketing dele negativo, digo, no sentido de fazer com que creiamos que ele não existe, bastante eficaz. Como nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas acham que falar de inferno, de Satanás e tudo assim, é brincadeira, é ridículo, é fantasioso. O povo coloca Satanás ali no mesmo nível ali que os personagens ali da Marvel e tudo, esses três. Fantasia. Se Satanás for uma fantasia, se o inferno for uma fantasia, então, meu amigo, você precisa rasgar pelo menos uns 70% do evangelho por fogo. Porque os 70% do evangelho é Jesus brigando com ele, brigando feio. E Jesus não está ali simplesmente interagindo com a cultura local. Foi para isso que ele veio. Então, a estratégia eficaz então, é nos convencer. Nem sequer existe. Que ele nem sequer é um problema. E uma vez que estamos convencidos disso, a estratégia dele para nos afastar de Deus se chama tentação. É só essa a estratégia dele. É só esse o poder que ele tem sobre nós. O poder de saber que nos nossos corações existem desejos, existem vontades boas. A gente não é todo podre, todo errado, não. Isso só quer o que não presta, não. Claro que existem em nós inclinações maléficas. É a herança do pecado original. Mas existem em nós desejos muito bons. E o diabo, ele é um especialista em pegar os nossos desejos, mudar as suas finalidades e fazer com que nós continuemos desejando, mas desejando para os fins errados. Então, quem colocou no coração do homem, da mulher, o desejo um pelo outro, quem colocou no coração do homem o desejo de sentir essa atração por uma mulher, apaixonar-se, querer constituir uma família, não foi o capeta. Não foi o diabo que inventou a paixão. Não foi o diabo que inventou o SSXO. Não foi. Assim, isso é uma invenção divina. É uma invenção de Deus. Mas o diabo, sabendo que existe esse desejo no coração de um homem e de uma mulher, ele pode fazer com que você olhe para essa realidade e não veja mais ali um dom, um mistério, algo que vai ser realmente um instrumento de Deus para que você constitua uma família, um lar. Mas você começa a ver ali sexo, um parque de diversão. Você começa a ver ali na satisfação dos seus desejos um direito seu. E você pode fazer o que você quiser, porque meu corpo e minhas leis, eu que mando no meu corpo, eu faço o que eu quero. Então, o diabo, a estratégia dele é servir-se do que está em nós. Ele começou isso com Adão e Eva. Nunca mudou o esquema, nunca. Porque ele sabe que dá certo. Por que ele vai mexer em time que está ganhando? Com Adão e Eva, a tentação foi exatamente essa. O que o diabo propôs para Eva? Sereis como Deus. Havia no coração de Eva um desejo de alcançar a divindade. Esse desejo não era ruim, foi colocado lá por Deus, porque era o plano de Deus. Deus sempre nos sonhou com Ele, unidos a Ele, filhos dEle, divinos como Ele. Mas a proposta do diabo é: sereis como Deus. Sempre. Deus nos queria como Deus. Com Deus. É uma conjunçãozinha besta, à toa, mas faz toda a diferença. E o diabo engambelou Eva com essa conjunção. Sereis Deus. Estava lá bem nas reticências. Sem Deus. Você não precisa de ser Deus para ser Deus. E assim, cada desejo no nosso coração, cada vontade, tudo que está ali que foi colocado por Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, nós podemos fazer disso causa da nossa destruição. Foi Deus que colocou no coração do homem o desejo, assim, a vontade, não só vontade, a necessidade de se alimentar, não tem que comer, ele morre, certo? Mas o diabo é capaz de tocar naquele desejo. Deus colocou em nós,
fazer com que nós busquemos no fundo do próximo prato a felicidade. No próximo churrasco a felicidade, vai, né? Come, passa mal, não sei o quê, com amor. Ai, não, é bom comer. Cuidado, né? Cuidado. Então, existe em todos os desejos do nosso coração potencial de nos levar para Deus, de nos estar. Por isso que Jesus, nesse evangelho hoje, ele mostra para nós, deixa bem claro, essas estratégias do diabo, que não são estratégias gritantes, as coisas assustadoras do diabo, não apareceu um hang para Jesus e imitando abacate. Então, assim, não tem nada disso. Foi uma ação discreta, foi uma ação sábia, foi uma ação de adequação às circunstâncias atuais. O diabo faz uma tentação, Jesus rebate com a Bíblia. O diabo faz outra tentação, Jesus rebate com a Bíblia. Pronto, esse cara gosta de Bíblia, a próxima tentação é Bíblia. Ah, está escrito, acabamos de ouvir no Salmo 90 que foi. Ele não vai deixar você cair, tropeçar em pedra, nem nada, vai te proteger. Então pula daqui, ué, vamos ver o que acontece. Então, assim, ele vai se adequar a cada circunstância, a cada atitude nossa. Então, por isso que já quarta-feira de cinzas, eu alertava-os, no domingo passado eu já pedia para que vocês cuidassem, para que a gente, ao longo da quaresma, a gente não deixe para o final da quaresma o nosso fazer as pazes com Deus, a nossa confissão, a nossa reaproximação aos sacramentos. Porque Quaresma é um tempo muito oportuno para a transformação. E a graça de Deus pode fazer milagres na vida de cada um de nós. Mas a graça de Deus precisa estar em nós para que essa transformação aconteça. E por isso que o diabo vai servir-se de algo que está em nós, é natural. Existe em nós um medo, uma certa negativamente. Todos nós temos isso, ninguém adora isso. O que a gente quer que as pessoas vejam em nós? O que temos de melhor? Quer que só vejam os seus sucessos? Ninguém vai colocar na parede lá do escritório lá os seus fracassos, as fotos dos seus piores momentos. Você vai colocar os seus diplomas. Você vai colocar o doutorado, o seu mestrado, a sua pós-graduação. Você não vai colocar lá suas tragédias. A gente quer que as pessoas vejam os nossos sucessos. Então, por isso que é natural. Gente, não existe, nunca vai nascer uma pessoa que vai chegar num padre e vai bater esse nome dele e falar: nossa, padre, que bom que o senhor está aqui. Eu gosto tanto de confessar, padre. Eu gosto tanto de falar meus pecados. Padre, eu acho tão bom a gente falar que a gente não presta, que a gente é ruim. Eu posso, todo dia, posso? Então, assim, aí se o cara desse chegar, a gente vai afastando devagar. Não. São os bovinhos. Pede cartãozinho, psiquiatra, manda, vai tomar Rivotril, uma coisa. Não é normal uma pessoa querer esse tipo de postura. Então, o normal é o quê? Você não gostar de confessar. O normal é o quê? Você achar aquilo horrível. Eu acho horrível nas duas vias, fazendo de padre e fazendo de pecador. Então, sim, é claro que você tem que achar horrível. Pecador é horrível. Por quê? Porque ali você revela o que de pior você tem. Então, se é natural que ninguém queira expor aquilo de pior que temos, meu amigo, o que o capeta vai fazer com esse natural? Vai potencializá-lo a última potência, né? E aí sim. Ah, não, não achei isso não. Ah, não, Deus é bom. Ah, não, acho que vou ficar aqui no meu quarto mesmo, vou falar com Deus aqui, vou resolver essa parada aqui mesmo, aqui, ó, online, aqui com o céu, né? Então, acho que tá bom, né? Não precisa disso não. A igreja que inventou esse negócio para controlar as mentes do povo simples, né? Do povo troncho, né? Isso é invenção da igreja, esse negócio de repetição aí. Você é papado ficar manipulando aí a cabeça do povo aí e tudo. Ok. Então pega o seu evangelho, vai lá no finalzinho do evangelho de São João, capítulo 20, 21, rasga e queima, põe fogo. Porque foi lá que Jesus inventou esse negócio, não foi a igreja de Constantino, nem do Vaticano I, nem do Vaticano II, nem de Trento. Foi lá, no cenáculo, quando Jesus ressuscitado apareceu para os apóstolos e falou: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes os pecados serão retidos. Pronto, fim de história. Game over, tem mais nada. Não tem o que discutir mais. Não tem. Então, por isso que é claro que o diabo vai fazer com que no coração de cada fiel, durante esse tempo da quaresma, você seja capaz de postergar
de atrasar a sua confissão ao máximo possível. Ao máximo. Porque ele sabe o potencial que você tem para crescer se você viver uma quaresma, um estado de graça. Ele sabe o potencial que você tem se você realmente se dedicar ao longo dessa quaresma, não só fazendo coisas, mas sendo quem você deve ser. E começando a ser o filho de Deus na mais plena acepção do termo, o estado de graça. Então, por isso, hoje, olhando para esse evangelho, olhando para essa ação demoníaca, olhando para tudo que o diabo tem preparado para que nós possamos fracassar, e esse é o grande desejo dele, então que nós sejamos humildes o suficiente para nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, me dá a graça. Me dá a graça de fazer uma boa confissão. Me dá a graça de ter um arrependimento sincero dos meus pecados. Me dá a graça aí de eu realmente poder fazer uma guinada, uma mudança de vida. Para que assim, verdadeiramente, nós possamos então começar no bem a quaresmas, liberados dos nossos pecados, e ter a alegria de construir, realmente de edificar ao longo de todo esse tempo quaresmal. No ano passado eu dei uma dica de filme, né? Falei lá do Oficina do Diabo, que participou com a missa comigo, né? Hoje eu vou dar uma outra dica. Só que esse é pesado. Esse é tipo fraco, não vi. Eu tive pesadelo 3 semanas mesmo. É bruto o negócio, é brabo. Os meninos que gostam de assistir em terror vai gostar, mas assim, é um filme fantástico, mas extremamente verdadeiro. Extremamente objetivo na maneira como o diabo trata a gente. O nome do filme dessa semana é Nefários. É o nome de um capeta. Então, assim, é uma produção que demora muito grande porque ela trata da situação do aborto de uma maneira muito explícita, muito forte. Mostra uma possessão demoníaca e é um diálogo entre um psiquiatra ateu e um capeta que está dentro do caboclo. É só conversa esse filme, não tem cena assim, assustadora não, tá? Não tem vitamina de abacate, pode ficar tranquilo. Mas é um diálogo onde o demônio revela muito da sua estratégia. E é muito interessante, tá? Se alguém quiser aí um negócio para ver, mas vê de tarde, tá? Não vê de noite não, você não. Atrapalhou pra caramba minhas noites de sono, mas se eu tiver aí sangue de barata, soca ele com força, paciência, né? Mas é muito interessante, vale a pena, é uma produção muito boa e traz aí uma concepção sobre a ação do diabo sobre nós, que infelizmente na cabeça de muita gente é uma fantasia, é fantasioso e não é, gente, não é sério. Então vamos empreender a nossa jornada quaresmal partindo desse pressuposto. Ou eu me ajeito para caminhar, tá certo? Ou eu vou ficar aí dando bobeira, patinando, vai ser mais uma quaresma, não vai me dar nada, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.